Olá, querido ouvinte do Futebol na Veia, tudo bem com você? Eu sou Mariana Dias e está no ar mais uma edição do podcast Rainhas da Bola. Aqui você terá boletins e debates sobre o que de mais importante está rolando no futebol feminino nacional e internacional. Antes de mais nada, se você está pelo YouTube, se inscreva no nosso canal e ative o sininho, para também ficar sabendo sobre as principais ligas e times do mundo. E é claro, do Brasil. Agora, se está pelo Anchor ou Spotify, não esqueça de nos seguir aqui. E não deixe de entrar no nosso site www.futebolnaveia.com.br. Para começar, vamos para o boletim semanal. Hoje, o tema é o calendário das principais ligas do futebol feminino. Então, está na hora de chamar as jornalistas Ana Paula Contado, Ayana Santana e Fernanda Gontijo. Vamos lá, meninas, conta as novidades pra gente. Devido à crise de Covid-19 no mundo todo, o México decidiu encerrar os campeonatos sem declarar nenhum time campeão. Sendo assim, ficou decidido que os 2 primeiros colocados do Clausura até a parada devido à pandemia disputarão com o CAF em 2021. Na Liga Feminina, foram classificados o líder Monterrey, com 48 pontos, e o Tigre, como segundo colocado, com 43 pontos. Em relação ao torneio Apertura, que estava marcado para começar em julho, a Liga de Futebol Mexicano declarou que seguirá as orientações do Ministério da Saúde. Além disso, a organização falou que só irá começar o campeonato quando tiver o aval das autoridades. Já os vizinhos estadunidenses anunciaram a retomada das competições no dia 27 de junho, com um campeonato que terá duração de 1 mês. A Liga de Futebol Feminino dos Estados Unidos disse que os jogos acontecerão no estado de Utah, sem a presença de torcedores, seguindo todas as normas de prevenção contra o novo coronavírus. Apesar disso, segundo informações do Washington Post, algumas jogadoras ainda não decidiram se irão participar do campeonato em meio à pandemia. O torneio, que será o primeiro do país a voltar depois da disseminação da doença, terá 25 jogos com fase preliminar e playoffs. Além disso, será disputado em apenas 2 estádios de Utah. Lembrando que o estado americano, que será sede para o torneio, é o 34º do país com mais casos da doença. Até o dia 3 de julho, foram registrados 10.202 pessoas infectadas e 113 mortes na região. Esse foi o Giro pelo Futebol Feminino Norte-Americano. Eu sou Ana Paula Contado para o Rainhas da Bola. Na Inglaterra, ainda não há previsão de retorno do futebol feminino. Enquanto as equipes masculinas já realizam os treinos, as meninas continuam sem poder treinar. A última rodada do Campeonato Inglês de Futebol Feminino aconteceu em 23 de fevereiro. Das 22 rodadas, 14 foram concluídas. O Manchester City está em primeiro lugar, com 40 pontos, e logo atrás está o Chelsea, com 39 pontos. Já o Campeonato Alemão Feminino retornou no dia 29 de maio. O Wolfsburg lidera a tabela com 46 pontos. E o Bayern de Munique é vice com 38 pontos. A Federação Holandesa de Futebol cancelou todas as competições no país. Logo, o campeonato feminino foi finalizado sem campeão, rebaixamento ou acesso. Na Suécia, depois de o governo liberar, o futebol feminino estreará no dia 27 de junho. Visto que ainda não tinha sido iniciado antes da pandemia, o campeonato sueco ainda terá 22 rodadas pela frente. E esse foi mais um boletim. Eu sou a Ayana Santana para o Rainhas da Bola. Na Espanha, os torneios amadores foram encerrados, incluindo o futebol feminino que luta para se tornar profissional. O time do Barcelona foi consagrado pela federação como campeão. As barcelonistas lideravam a Liga Feminina com 9 pontos de diferença para o Atlético de Madrid, clube da brasileira Ludmilla. Dessa forma, os 2 times estão classificados para a próxima Liga dos Campeões. Os destaques brasileiros na competição são a zagueira Mônica Hickman, que atua no Real Madrid, e a já citada atacante Ludmilla. Ainda existem brasileiras no Tenerife e no Madrid. Já na Itália, outro país em que existe uma luta para a profissionalização do futebol feminino, estas aguardam até o dia 14 de junho para voltar aos jogos. Porém, a Série B já foi cancelada. Das 22 rodadas que seriam disputadas na Série A, 16 já foram jogadas, resultando assim na liderança do Juventus com 44 pontos, seguido pela Fiorentina e pelo Milan, ambos com 35 pontos. De acordo com a federação, o futebol feminino deve se profissionalizar na temporada 2021-2022. Os destaques brasileiros são Maria Alves na Juventus e Andressa Alves na Roma. Em Portugal,
Mais um país com competição não profissional, a temporada 2019-2020 foi cancelada sem vencedores, rebaixamento ou acesso. Assim, as equipes do Benfica e Sporting, que ocupavam as primeiras colocações com 42 pontos, foram prejudicadas. De 22 rodadas totais, 15 já haviam sido decididas. Para a temporada 2020-2021, a FPF anunciou que aumentará de 12 para 20 os times participantes do Campeonato Português Feminino. Os destaques brasileiros são Nicole e Daiane, ambas do Benfica. Esse foi o Giro de Notícias pelo futebol feminino europeu. Eu sou Fernanda Gontijo para o Rainhas da Bola. É isso aí. Agora está na hora do debate. Será que é uma boa hora para retornar aos campeonatos nessa pandemia de coronavírus? Vamos chamar nossas jornalistas Valéria Contado, Júlia Cavalheiro e Tereza Crescêncio para falarem sobre esse tema. É com vocês, meninas! Fala, pessoal de todas as plataformas digitais que nos ouvem neste momento. Tudo bem com vocês? Eu sou Valéria Contado e hoje eu tô com as minhas amigas Júlia Cavalheiro e Tereza Crescêncio e nós vamos te acompanhar nesses próximos minutinhos. Hoje nós vamos debater aqui no nosso novo episódio do podcast do Rainhas da Bola sobre uma questão muito polêmica. Hoje nós vamos falar sobre o calendário no futebol feminino e como que a chegada do coronavírus atrapalhou toda a estruturação do novo calendário que a CBF propôs para as meninas. E também vamos falar um pouquinho desse calendário fora do Brasil. Então acompanha a gente aqui nessa conversa, nesse bate-papo, e eu vou passar a bola para as minhas amigas. Tudo bem com vocês, meninas? Tudo bem? Oi, Val. Então, tô bem aqui, tô tranquila, tô preocupada aí com o calendário, mas eu tô tranquilíssima dentro da minha casa com o meu álcool gel. Inclusive, tô gravando encostada no álcool gel. É isso aí, a gente tem que tomar todas as medidas de segurança, né? Com certeza. Bom, gente, o que a gente sabe até agora? A gente sabe que ano passado a CBF soltou uma nota, né? Uma matéria, escreveu lá um textinho, explicando as melhorias e as mudanças que eles iriam fazer para o calendário de 2020. Eu peguei até aqui uma declaração do Rogério Caboclo, que era o presidente da CBF, falando que esse ano eles priorizariam mais o calendário feminino, eles dariam mais visibilidade também para o calendário feminino e que haveriam mudanças para a gente poder acompanhar melhor os jogos, né? E eu vi que a Série A1, ela contaria com um total de 16 times, sendo eles 2 que vieram da ascensão do campeonato A2 do ano passado, né? Acho que é Palmeiras e Grêmio. E também que o início estava marcado para o dia 9/2, então já rolou alguns jogos. Seriam 21 datas e 134 partidas, contando com uma pausa para as Olimpíadas aí. O que vocês acham do que foi planejado para esse calendário até agora? Olha, Val, eu sinceramente acho que tinha que ser tudo cancelado, porque não faz mais sentido. Aliás, eles tentaram dar idade aí no calendário e não foi por água abaixo, né? Então, no momento atual, por mais que a gente veja campeonatos bem-sucedidos como a Bundesliga, a Alemanha, que voltou, agora já está na 5ª rodada, se eu não me engano, o italiano que voltar, e o nosso panorama é frente, né? A gente está com o índice de mortos cada vez aumentando mais, a curva crescendo mais, e eu acho que realmente não faz sentido manter um campeonato que pode prejudicar ainda mais a perspectiva que a gente tem no momento. Sim. Eu concordo que deveria ser cancelado, até porque já teria uma pausa, né? Que, segundo as minhas anotações, eram 120 dias. Então, Sim. assim, apesar de ter parado antes, né, na 15ª rodada, eu acho que se for adaptado melhor, não faria uma falta tão grande assim, né? Daria para adaptar esses 120 dias antes, já que as Olimpíadas também não vão acontecer. Sim. Só que me preocupa muito de alguns clubes quererem essa retomada, né, dos jogos, porque o Brasil não tem essas condições, sem contar que, principalmente a parte feminina, eu acho que as atletas saem perdendo muito em
questão física, em questão de treinamento, não vai ser a mesma coisa para o masculino. Obviamente vão dar prioridade para o masculino. Então eu acho assim que deveriam traçar uma estratégia que as meninas pudessem se recuperar fisicamente, porque para um esportista o tempo que ele fica parado conta muito e no retorno isso pode prejudicar ainda mais. Então eu acho que deveria acontecer isso, eles traçarem, os clubes primeiro, traçarem uma estratégia para o treinamento, né, como se prevenir, mas por enquanto não ter a retomada do campeonato, porque o gosto do futebol é você ter a torcida em volta, já não vai ter. Por mais que tenha só os jogadores em campo, tem toda uma comissão técnica por trás. Então, ainda assim, tem gente lá. Então, para mim, não faz sentido nenhum começar por agora. Deveria ficar parado, adapta esses 120 dias, sei lá, joga para o ano que vem. E eu acho que o brasileiro foi muito prejudicado, porque em outros times, a temporada é 2019-20, né? Então, se eles quisessem dar um campeão, eles já poderiam dar. Aqui no Brasil, não, é durante o ano todo. Então, eu acho que, assim, concordo plenamente, deveria cancelar e traçar outras estratégias. Uma coisa que você falou, que me chamou bastante atenção, na verdade, foi em questão do condicionamento físico dos atletas, né? Por mais que a gente veja alguns clubes trabalhando com essa questão do condicionamento em casa, a gente vê que a volta do campeonato alemão também teve bastante lesões, né? Uma coisa que estava sendo discutida. Foi até uma matéria que eu vi hoje, saiu na Gazeta, eu acho, falando sobre o Palmeiras, que também está fazendo essa rotina de treino em casa, eles fazem live treinando e tal, mas eles estão muito preocupados com o condicionamento físico dos atletas para uma possível volta, se acontecer esse ano, né? Então é uma coisa que também é algo que a gente não pensou assim tão bem, mas se for ver, é uma coisa que vai prejudicar bastante as equipes, né? Sim, eu acho que isso, a parte da saúde sempre é a que mais vai contar, né? Tem que olhar pelos dois lados, a parte da saúde na questão da pandemia, porque aqui no Brasil não acabou, está voltando na Alemanha, mas na Alemanha está uma situação totalmente diferente daqui. E lá eles pararam menos tempo do que a gente, porque eu acho que isso vai continuar durante um bom tempo aqui. Então imagina como essas meninas vão voltar quando voltar. Sendo que eu acho que o futebol aqui no Brasil ele já é pouco profissional feminino. Alguns clubes ainda investem mais, mas a maioria a gente sabe que não é assim. Se, como foi comentado no outro podcast, teve meninas que reclamaram de não estarem recebendo salário, quem dirá essas mesmas pessoas estão podendo treinar para alguma coisa. Então, eu acho que não estão pensando nessas possibilidades. E assim, não tem como comparar nesse ponto feminino com masculino. Não tem como comparar o Brasil com algum país de fora. E esse retorno imediato, eu acho que vai ser muito pior do que parar, pensar melhor e voltar depois. Por mais que demore algum tempo, voltar depois, eu acho que sem dúvidas vai ser a melhor solução. Tereza, inclusive você falou sobre lá começar a temporada no ano anterior, né? Que começa no segundo semestre e termina no primeiro do ano atual, no caso. E eu tenho dados de rolê lá da Inglaterra, que a Federação Inglesa encerrou o campeonato feminino da Série A e B sem título para ninguém, sem nenhum campeão e sem fechamentos. Mesmo faltando só 7 rodadas, eles optaram não continuar, né? Eu acho que foi uma decisão bem responsável da parte deles, apesar do campeonato masculino estar tentando retomar as atividades lá. Tá até marcada para 17 de junho, se eu não me engano, retomar lá. E o único finalizado do futebol feminino na Inglaterra foi a Copa da Inglaterra, né? Eu acho que foi uma decisão bem responsável eles finalizarem tudo de uma vez, porque não faz sentido, como vocês falaram. Sim, e lá eles podiam dar o título pro Manchester City, né? Que tava na frente, 40 pontos. E, tipo, se acabasse agora, não ia fazer tanta diferença. Mas, mesmo assim, eu acho que pela situação também lá, que até algumas semanas atrás estava bem crítica, foi de grande responsabilidade isso. Então, eu não entendo essa ansiedade do Brasil querer voltar com a situação que tá. Eu acho um absurdo. Eles não estão pensando, sei lá, nos testes que vão ter que fazer. Tem gente que é assintomática, tem gente que demora dias para poder passar o resultado da positivo, né?
Então, sei lá, para mim essa retomada não deveria estar sendo o caso de pensar. Deveria pensar em outras coisas, em como poder ajudar essas meninas no condicionamento físico e aí sim pensar numa possível retomada. Eu até queria falar sobre isso de, assim, a gente fala em como ajudar as meninas e tal, né? E a gente sabe que o futebol, ele envolve também bastante outras pessoas que ficam cuidando de staff, que ficam cuidando de inúmeras outras coisas que estão ali no meio, né? Tipo a roupa. Sim. E tal. A gente sabe que o futebol envolve inúmeras pessoas, desde staff até o jogador. Então, são muitas pessoas, passam por muita coisa. E gira muito dinheiro ali também. A gente sabe que tem patrocinador, porque eles querem aparecer, então eles estão pagando para aparecer, eles querem aparecer. A gente tem cota de televisão, por mais que a gente veja que no futebol feminino isso é uma coisa um pouco, né, questão da cota da televisão, um pouco diferente da relação com o futebol masculino, mas são coisas que impactam também por causa da veiculação. Vocês veem alguma forma de adequar um possível calendário novo para as competições, sem prejudicar tanto o patrocinador quanto o time? Olha, Val, no momento eu acho que não tem jeito realmente, porque apesar de todo mundo sair prejudicado no momento, a situação, pelo menos no Brasil, não tem condições de retornar, principalmente aí pela estrutura que a gente tem no coronavírus, no meio da pandemia. E, além disso, também a gente não sabe como está o treino das atletas, porque é um treino individual, como vocês falaram, pode acarretar assim, muitas lesões e acabar com o departamento médico cheio, né? A gente não vai acontecer. Agora, já em outros países, por exemplo, lá na Inglaterra, eles estão vendo protocolos, pelo menos para o masculino, para retornar, com protocolos de ver quem está realmente contaminado, mas lá é uma condição totalmente diferente daqui, sabe? Para mim não tem sentido. E, infelizmente, a mídia vai ter que lutar. Assim Sim. como os patrocinadores, porque tá todo mundo lutando. E outra coisa também que eu acho, né, que o futebol feminino aqui, ele tá ganhando uma proporção maior em questão de mídia, eu acho que isso é bacana. Só que também é assim, a gente tem que entender que, igual a Globo está reprisando os jogos antigos, que está fazendo muito sucesso e que talvez para ela valesse mais a pena continuar reprisando esses jogos do que colocando o futebol feminino em um jogo meia boca que não vai atrair audiência nenhuma. Sim. Então, se você for pensar por 2 mais 2, eu acho que eles não iam, sabe, gastar de ter que montar um monte de coisa dentro de um estádio. Vai estar cheio, só vai ter as meninas, a comissão técnica, sendo que eles podem ganhar mais audiência no jogo reprisado, até delas mesmo, entendeu? Na última Copa, na Olimpíada, onde seja. Quem faz muito isso de reprisar, se eu não me engano, está sendo a Band, né? Que é reprisado também, alguns jogos. Então, eu acho assim, que não tem muito para onde correr. Se tem time grande, meu time, inclusive, que está perdendo patrocinador, imagina as meninas como não vai acontecer. E como eu disse no começo, eu acho que se vierem mesmo outros patrocinadores para ajudarem nessa retomada, tanto do masculino quanto do feminino, eu acho que a gente sabe muito bem para onde vai encaminhar. Eu concordo com o que vocês falaram e acho que até foi a Gi que citou uma coisa muito importante, que ela falou do centro de treinamento que lá fora, né, na Europa, é muito diferente daqui, uma realidade completamente diferente. Mas ainda aqui no Brasil a gente vê realidades completamente diferentes dentro do futebol também, né? Tem muitos clubes que têm um centro de treinamento de ponta, tem como buscar testes e fazer testes em todos os atletas, em todas as atletas, no caso, né? Nós temos clubes que têm bastante dinheiro, né? Principalmente os clubes que são atrelados aos clubes grandes, como agora a equipe do Palmeiras, eu posso falar por elas, a equipe de São Paulo também é muito boa. Mas tem clube que não tem isso, porque, infelizmente, como você falou, a diferença é muito grande. Então, a gente vê que tem clubes que são considerados quase como futebol amador, né? Então, eu acho que isso é uma coisa também que a gente precisa se preocupar. Você fala em volta, ok, a gente fala em volta, a gente fala em testar atleta, a gente fala um monte de coisa. Mas a gente não vê que são realidades diferentes para os clubes, né? Eu acho que, inclusive, apesar da mídia realmente talvez tenha um impasse aí entre reprisar ou fazer os jogos mesmo,
Mas também tem aquela questão de que a imprensa vai estar dos jogos, né? E os profissionais que vão estar lá, realmente vai ter uma aglomeração ali, não tem jeito, porque a imprensa vai querer cobrir. Se tem um jogo ali, pelo menos nacional, todo mundo vai querer cobrir. E quantos profissionais não vão estar envolvidos aí no meio? Será que é mais viável você ter vários repórteres com uma possibilidade de se contaminar com a doença ou ficar todo mundo de boa em casa reprisando coisa? Eu acho que realmente eles não estão pensando também na parte da imprensa, porque obviamente não tem como você falar de futebol e não ter um narrador, não ter um repórter na beira do campo para poder falar do que está acontecendo. Não são só 12 pessoas em campo, tem outro time, tem a comissão técnica, tem os médicos, e você sabe que tem muitas outras pessoas por trás, não vai sair só daquelas que estão em campo. E se para fazer uma live, às vezes já tem todo um aparato por trás, imagina para cobrir um jogo de futebol. Então, assim, eu não vejo cabimento eles quererem tanto o retorno. Assim, simplesmente eu não vejo cabimento, principalmente para as meninas. Eu acho que foi a Cristiane que disse, né, que a volta do futebol feminino dependia muito do masculino. Se eu não vejo possibilidade do masculino voltar a essa altura, para o feminino muito menos, como a Val bem disse, que são situações totalmente diferentes. Tem clubes grandes que dão condições melhores para as meninas, mas tem clubes pequenos que simplesmente elas vão porque vão menor. Sim, com certeza. Aqui temos o quê? A Federação Paulista de Futebol resolveu aí, através de uma reunião online, gente, online à distância, que 16 clubes decidiram manter o estadual aí, e foi por unanimidade, só que eles resolveram que vão anular o regulamento anterior do campeonato e a tabela também. E, segundo eles, vai voltar e vai manter o campeonato em respeito aos torcedores, aos patrocinadores e à mídia. Os jogos também vão ser fechados e a comissão médica está trabalhando aí para fazer um protocolo de segurança de retorno aí dos jogos. O que vocês acham? Eu vi, inclusive é uma das minhas anotações aqui. Eu nem faço ideia do que achar, porque para mim é surreal ainda querer fazer um campeonato em pleno 2020. E para mim eu acho que, gente, não sei, para mim cancela. Esse negócio de respeito ao torcedor, que não sei o quê. Gente, o torcedor, quando quer ver futebol, o torcedor quer ir no estádio. Tá certo que a gente vê em casa, mas não é a mesma coisa, entendeu? Quer poder falar com a torcida. E agora o feminino estava tendo, né? Estavam incentivando as pessoas irem lá e ver. E assim, para mim eu acho que é um absurdo, sabe? Ainda mais começar um campeonato. E o Paulista masculino nem definiu o ganhador ainda, e só faltava acho que 2, 3 rodadas para acabar, não me recordo. E tipo, o feminino vai começar ainda, e vai começar, sabe, Deus lá quando. Então, sei lá, anula, cria alguma coisa, como a gente estava falando da questão física, faz alguma coisa para poder voltar da parte da questão física e deixa para o ano que vem e retoma ano que vem. Deixa esse ano sem, não vejo outra maneira. Eu concordo. Eu acho que, assim, eles falam em respeito ao torcedor. Eu acho que respeitar o torcedor, acima de tudo, é respeitar o clube e é respeitar as pessoas que trabalham pelo clube, sabe? Tipo, eu não consigo ver separadamente o respeito ao torcedor com respeito ao meu clube, com respeito aos meus atletas, que são pessoas que a gente considera ídolo, né? Muitas vezes a gente vê um atleta e fala, poxa, eu me inspiro naquela pessoa, eu admiro aquela pessoa. E quando eles falam em voltar o campeonato, no meio de uma pandemia, onde os números não estão diminuindo, infelizmente só está aumentando, eu acho que isso é uma falta de respeito com o clube, com a segurança e a estabilidade física do atleta, e isso se torna uma falta de respeito a mim, que sou torcedora. Não sei como vocês veem dessa forma, mas eu acho que quando eles me falam, eu quero voltar o campeonato em respeito ao torcedor, e eu acho que eles estão indo completamente na contramão do que o respeito significa, ao meu ver, entende? Sinceramente, eu acho que respeito ao torcedor, coisa nenhuma, porque todo mundo sabe que o torcedor tá sim com saudade de futebol, tá com saudade de futebol, todo mundo tá com saudade de futebol, isso é um fato, só que a gente tem que ser responsável, né? Porque não é como se fosse uma situação normal que
a gente para um pouquinho e volta como se nada tivesse acontecido. Não é assim. Tem coisas que realmente não estão no nosso controle. Não é respeito ao torcedor de coisa nenhuma, isso daí é respeito a coisa que todo mundo sabe disso e eu vou falar. Pronto, falei. Eu acho que aí entra mais um pouco também da questão de financeira, sabia? Tipo, claro, quem sou eu para julgar, porque a gente sabe que é uma questão, sim, que tem que ser levantada, sim. Mas até que ponto que eu vou passar isso à frente das necessidades de segurança, de um protocolo sanitário, entendeu? Até que ponto a gente vai levar isso? Eu concordo também, que pra mim não tem nada a ver com a questão de respeito ao torcedor. Eu acho que tem questão de respeito ao bolso dele. Tá certo que é uma situação complicada? Tem clube que tá perdendo patrocinadores? Tem. Só que, assim, o que se pode fazer num momento como esse? Eu já acho um absurdo a retomada da economia no estado que São Paulo tá. Imagina um campeonato de futebol. Sim. Entendeu? Eu acho que existem prioridades. E, assim, jogadoras doentes não jogam. Não. Então, o que vai acontecer? Vai esperar adoecer, coisa e tal, pra, sei lá, parar um campeonato, ou parar de ter a ideia de retomar um campeonato. Então, é surreal, envolve muitas questões. O tanto de gasto que vai ter que ter só com testes, né? Porque, às vezes, a pessoa pode fazer um primeiro teste, não dá nada, e no segundo teste dá. Até saber que deu no segundo teste, ela já infectou 6 pessoas. Sim. Dessas 6, infectam mais 6. Imagina. E isso vai criando um círculo, e no fim não para. Então, se é para começar alguma coisa e parar de volta por questões de saúde, é melhor nem começar. É melhor deixar parado, anula, arruma um jeito de conseguir manter o salário das meninas, nem que sejam elas só treinando. Não sei de que forma também, que a gente já estava discutindo sobre isso antes, né? Mas eu acho que retomar agora, para mim, eu acho que o respeito, ao meu ver, para mim, seria não colocar essas meninas para jogarem um campeonato. Seria deixar elas quietinhas em casa, repousando com a saúde delas, para quando voltar firme. E o time que tiver que ganhar, ganhar, mas não porque teve complicações com saúde, porque realmente foi o melhor naquele campeonato. Não, eu concordo plenamente. E isso a gente está falando em âmbito nacional ainda, né? Porque a gente sabe que existe a Libertadores, né? Que é um campeonato que ele passa de país em países. Existem viagens, existem uma tour, né? Um rolezão. Um grande rolê do continente sul-americano aqui. E a gente sabe que os países estão enfrentando realidades diferentes, né? Então, eu queria saber o que vocês pensam a respeito, porque, assim, como é que eu vou? Eu, Brasil, tô numa situação X. A gente vê a Argentina tá numa situação completamente diferente do Brasil. Como é que vai misturar esse rolê de novo? Vocês acham que a Libertadores esse ano já era pro feminino? Olha, pra mim, cancela tudo, deixa, gente. Um ano cancelado, a gente finge que não aconteceu, não tem problema. Finge que não aconteceu, finge. Olha, deixa pro outro ano, pra que vai acontecer? Olha. Finge que foi um surto coletivo. Vamos lá falar. Coletivo. Imagina. Esse ano eu não vou contabilizar a minha idade. Realmente foi um surto coletivo. Eu não vou contabilizar a minha idade desse ano aqui, não. 25 só ano que vem. Esse ano não Meu vem. aniversário é daqui a 2 meses e eu vou continuar tendo a idade que eu tenho hoje, porque não dá. Eu também. Eu não vou contabilizar. Eu falei, não. Me recuso. Fiz nada. Ai, gente, finge que foi tudo um surto coletivo. Porque, não, agora você imagina, Brasil do jeito que tá, bonito, numa situação, nossa, tá lindo a situação com o Covid, né? Aí você vai lá pra Argentina, já tá todo mundo em paz, tá todo mundo de boa, vai misturar aí o rolê, o que vai acontecer? Vai ter outro surto, aí a gente vai ficar em um ciclo de surto infinito. Pra que a gente vai fazer isso? Você pode evitar ficando quieto em vossas casas? E sem contar que o futebol... Eu fiquei revoltada. O futebol é um esporte de contato, né? Não é como o vôlei, por exemplo. O vôlei tá a pessoa de um lado, a outra pessoa do outro da rede. Não tem tanto contato físico quanto o atacante com o goleiro, aquele empurra-empurra na hora de bater uma falta na barreira. Ou então, até mesmo o ato de beijar a bola. A comemoração do gol. Nossa, não existe mais, né? Você não pode mais beijar a bola, você não pode comemorar o gol, não pode fazer dancinha só, mas... E como é que vai fazer? Vai colocar o pessoal para jogar com máscara?
Se a máscara já dá uma falta de ar danada de você dar 2 passos com ela, imagina você passar 45 minutos correndo. 2 Eu não consigo subir a escada de máscara. Eu chego aqui e falo, pelo amor de Deus. O pulmão, ele pica na máscara, né? E fora, gente, que financeiramente eu acho que pode dar muito ruim, inclusive, porque todo mundo sabe que Libertadores fatura e muito com o público nos jogos, então não vai ter torcida. E aí, quer fazer o quê? Vai pra onde, meu filho? Não vai pra lugar nenhum, fica em casa. Pra que vai organizar um negócio que vai dar tudo errado? E eu penso assim, se brasileiro já surta com o Campeonato Brasileiro, quando chega na Libertadores, brasileiro surta um pouco mais. Quem dirá essas pessoas que estão acompanhando essas meninas agora, né? Que já tá tendo uma parte midiática melhor do que alguns anos atrás. Então, sei lá, pra mim não tem cabimento nenhum, gente. Como já foi dito, né? O que adianta? O Brasil tá numa coisa totalmente diferente do resto do mundo. Enquanto o mundo tá se recuperando, assim, alguns lugares, o Brasil parece que tá se afundando mais. Então, vai pegar a gente daqui para levar para o outro país, do outro país para poder vir aqui, e aí vai ficar nisso. E quando era para melhorar, não vai melhorar, aí vai ter que parar de novo. Eu nem sei, eu fico brava com umas coisas dessas, de saber que tem pessoas que querem que volte. Sim, eu tinha lido uma matéria, eu não vou conseguir me lembrar qual foi o veículo que eu li. Estava pesquisando algumas coisas sobre futebol feminino, e eu vi que a seleção dos Estados Unidos tinha até proposto um amistoso contra a seleção feminina, acho que lá, para setembro. Eu acho que não vai rolar em setembro ainda. Até porque, gente, a nossa seleção feminina também é composta por muitos atletas que jogam fora do Brasil, né? Então, também seria um deslocamento. As meninas tinham que sair de outros países também, porque cada país está enfrentando uma situação diferente. A gente tá cansado de falar já, né? Eu acho que não tem cabimento querer essas coisas. O amistoso também, eu acho que não faz sentido. Até porque a gente sabe muito bem que nos Estados Unidos o futebol feminino, do jeito que a gente conhece aqui como futebol, lá é muito melhor, né? À toa que elas são as atuais campeãs do mundo, que eu achei super merecido, torci bastante. Claro que eu tava torcendo para as meninas primeiro. Só que não tem nem como, entendeu? Elas são pessoas que já têm funcionamento físico diferente das meninas daqui. E as daqui estão paradas, pelo menos as que são daqui do Brasil. As que moram fora agora estão ainda começando uma retomada já os treinos, né? Nesse próximo mês, alguns lugares já vão voltar a jogar. Então, assim, não tem como comparar. É uma diferença muito grande. E, assim, os Estados Unidos também não tá muito melhor do que aqui no Brasil, né? Convenhamos. Então, arriscar uma coisa dessa, a gente já tá em junho, sei lá, em setembro. Você acha que em setembro vai estar alguma coisa melhor nesses dois países? Setembro Eu tá não acho. Perto. Tá muito perto. Tipo, as pessoas não estão preparadas. Eu acho que o futebol não estava preparado, né, para receber tamanho impacto, tanto social quanto, né, de todos os aspectos. Então, é uma situação muito, muito complicada, muito delicada, principalmente acho que para o futebol feminino, que vinha em ascensão, né, Gi? Sim, inclusive eu acho que Estados Unidos, como a gente sabe, no momento que a gente grava esse podcast, está acontecendo uma tensão social muito grande lá. Então o pessoal não tá nem aí pra futebol. Gente, convenhamos aqui, vamos falar a verdade. Não tá nem aí pro futebol, pelo menos lá, porque tá tudo um caos. E aí, com o programa de hoje, concluímos que o Corona é uma bomba, assim como um tal time aí que eu não vou mencionar. Não vou mencionar nomes. Corona é uma bomba, futebol aí querendo voltar é tudo uma bomba, gente. E eu não quero estar perto quando isso daí explodir, não, tá? Dá licença. Obrigada. Pois é. É uma bomba que caiu justamente em cima de toda a evolução que o futebol estava até o futebol feminino, né? Que é o tema principal, é o carro-chefe do nosso podcast, né? E caiu em cima caiu no nosso colo assim, sem nem avisar. Então, assim, a gente não sabe de onde vem, pra onde vai, e a gente segue aí tentando lutar contra essa bomba, né? E o pior é que é um momento muito triste pra essa bomba cair, né? Porque logo agora que tava ganhando visibilidade, tava ganhando patrocínio, todo mundo sabe que só tinha o que ganhar o futebol feminino. Realmente estava evoluindo muito ultimamente, principalmente agora depois da Copa do Mundo.
Mas agora o que basta é sentar, ficar com álcool gel na mão e chorar um pouco. Depois tudo volta ao normal. Tenha fé, gente. Sim, o meu maior medo com tudo isso é a gente ter um retrocesso muito grande no futebol feminino. Eu não vejo isso pro masculino, mas pro feminino é uma coisa que dá para visualizar. É uma coisa que dá para visualizar, mas eu não quero acreditar que vai acontecer, entendeu? Porque antes a gente via muito falando das meninas em questão de seleção em PAN ou em Olimpíada. Aí a gente teve isso de ser transmitida a Copa do Mundo Feminino, que foi muito bom, né? Não consegui assistir todos os jogos, porém eu gostei muito do que vi. E eu achei muito bacana as pessoas estarem torcendo, entendeu? Ter memes do futebol feminino, por exemplo, isso é uma coisa muito legal. E eu nunca imaginei na minha vida ver, porque o que era mais comum era o masculino. Então eu espero que, apesar do impacto que vai ter na questão econômica dos clubes, que eles não tirem do feminino para dar para o masculino. Porque se o masculino ele pode desenvolver, retomar a economia dos clubes e levar adiante, eu acho que o feminino tem tanta capacidade quanto e até mais, entendeu? É porque eu acho que são várias questões que entram aqui no Brasil que deixam o feminino para trás. E isso é muito triste. E eu acho que nessa retomada, se eles começarem a fazerem tudo isso que a gente está falando, do processo da parte física, da parte econômica, de melhorar patrocínio, visibilidade, eu acho que com o tempo isso vai melhorar e a gente nem vai sentir o que aconteceu aqui em 2020. Só que o meu maior medo é que eles não façam nada disso e o futebol, sabe, seja só um retrocesso para as meninas, o que eu ficaria muito triste. O futebol feminino realmente vinha nessa ascensão, vinha numa coisa bem legal de trazer, porque assim, eu vejo que as meninas estavam se sentindo mais acolhidas pelo público, elas estavam se sentindo, inclusive, mais acolhidas, acho que até dentro do estádio. Não sei se vocês frequentam o estádio, vocês curtem, vocês se sentem mais acolhidas agora. Tipo, eu fui numa partida de futebol feminino e eu me senti super bem lá. E eu acho que era isso que estava acontecendo. Então, a gente estava abraçando o futebol feminino, porque a gente tem esse, vamos dizer, esse atraso histórico, porque o Brasil ficou muito tempo sem poder ter jogadoras, mulheres atuando profissionalmente em clubes. A gente tem esse atraso histórico, a gente tem essa coisa. Então, era a hora da gente começar a mudar o cenário, mudar a cena, e aí do nada para, entendeu? Então eu acho que isso foi uma situação que ninguém estava esperando, mas é importante que a gente ressalte que tem que continuar apoiando e valorizando quando voltar, e agora também, que é uma situação muito complicada, financeiramente falando, né? Sim, eu acho que por parte dos próprios clubes, eu acho que é importante continuar dando a voz. O clube, se ele dá a voz para aquele time que tá atuando ali, só tem a ganhar, porque, sinceramente, todo mundo vê, como a gente disse, que tá evoluindo e os patrocinadores só vão crescer mais e mais. Então, quem tem um bom marketing aí pro futebol feminino só vai ganhar mais. Eu espero que isso continue mesmo. Eu torço para que seja um engano meu achar que eles não vão dar a certa prioridade que o futebol feminino vai precisar nessa retomada. Vocês querem mandar um beijo pro gato, pro cachorro, pro papagaio? Olha, vou mandar um beijo. Vou mandar um beijo para quem repostou para o podcast, a primeira edição, na semana passada que a gente publicou. A primeira edição, um monte de gente repostou, compartilhou, divulgou o nosso trabalho. Então, um beijo para vocês. Vocês são incríveis. É isso. A gente quer agradecer, então, a todas as pessoas que estão acompanhando a gente, que estão ouvindo. Quem está ouvindo pela primeira vez, procura o primeiro episódio do debate, do podcast, que está muito legal. A gente falou sobre o repasse de verbas da CBF para os clubes femininos, o que está rolando e o que não está rolando, principalmente, né? A gente jogou as bombas, colocamos as cartas na rua. E como dessa vez também a gente falou um pouco sobre o calendário, que também é um assunto que é bem importante, que movimenta muita coisa dentro do futebol, né? E eu queria lembrar todos de acessarem nosso site, porque lá também temos muitas notícias, não só sobre o futebol feminino, mas sobre o futebol no mundo inteiro. Com certeza tem alguma coisa falando do seu clube de coração. E é isso, meninas. Muito obrigada pela presença de vocês, mais uma vez. Eu que agradeço. Adorei. É sempre muito bom bater um papo com pessoas como vocês, que são muito fofas. Semana que vem estamos de volta, então. Eu fui a Júlia Cavalheiro. Eu sou Tereza Crescêncio. E eu sou Valéria Contado. Até a próxima.